Salve, salve Maria, sou Sérgio Missionário Alberto. Esse debate aqui de Lucas Manzoli e o Ariel, né? Cara, olha, refuto vocês e o catolicismo até por cartas. Olha só, cara. Isso aqui são as montagens dos canais protestantes. Cara, todo momento, se você prestar atenção, o foco é Eucaristia. O cara tá citando batismo, citando outras coisas que não tem nada a ver, cara. É um sofista, pô. Coloca vários argumentos pra te deixar encurralado, porque o tema é simples. Ô, Lucas Manzoli, o tema é sobre a transubstanciação, a presença real ali eucarística. O tema não é batismo, o tema é sobre isso. Simples entender isso. Olha só, já fiz 2 vídeos de 40 minutos. Cara, vai dar o que falar isso aqui, pô. Agora eu espero ver os vídeos do Diácono João Vitor reagindo, os doutores aí católicos. Simples, pô. Porque os protestantes, você já vê, a maioria dos canais protestantes já tá fazendo vídeo, adulterando, amputando, fazendo a montagem para mostrar que Lucas Manzoli refutou o nosso professor Ariel. Mas isso não é mentira, é só você ver o debate. E uma coisa muito interessante, o apresentador não poderia ser protestante. Tinha que ser qualquer outro apresentador, mas não o âncora do programa sendo protestante também. Vamos lá, né? Falada com ele, né? Então, os milagres, a transubstanciação, na verdade, seria o único milagre bíblico que exige que se negue todos os 5 sentidos. O problema é que Cristo não ilude os nossos sentidos. Ele provou a sua ressurreição justamente dizendo para Tomé: vede, né? Toca aqui, vê aqui. Olha só. Porque o Tomé, ele era incrédulo, ele só acreditava vendo. Feliz aquele que creu sem ver. Feliz é você que acredita na Eucaristia sem ver. Olha só. Um espírito não tem carne nem ossos. Ok. Agora você vê a manobra do historiador Manzoli para tentar negar. Pô, os 4 evangelistas falam da Eucaristia. São Paulo fala da Eucaristia. Em Atos dos Apóstolos fala da Eucaristia. Em Pedro também fala da Eucaristia. Tela, Manzoli, bebe um pouquinho de água que você vai ficar 10 minutos falando da Eucaristia agora. É só. É claro, são sofistas protestantes. Faz montagem para tentar destruir a fé católica. Mas não tem como. Sobre ti, Pedro, de primeira igreja, as portas do inferno jamais aparecerão contra ela. O espírito da besta que usa esses doutores, Apocalipse 13, 5, 6, que irá blasfemar os tabernáculos. Olha só. Olha só. Apocalipse. Para deixar bem claro quem está usando esses caras, pô. Aqui, ó. Abriu, pois, a boca em blasfêmia. Apocalipse 13, 6. Em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome, ó. Cara, se você está a falar, mas a Eucaristia é uma invenção, não existe, tal, você está blasfemando contra o próprio Deus que instituiu o sacramento da Eucaristia, cara. Isso é verídico na Escritura, Mateus 26, 26, Marcos 14, Lucas 19, João 6, 1 Coríntios 10, 17, 1 Coríntios 11, 23 em diante, Atos Apóstolos 1, 42, Atos Apóstolos 20, versículo 7. Olha só. Contra Deus, para blasfemar seu nome, os seus tabernáculos e os habitantes do céu. Então, cara, é simples, pô. Vocês, protestantes, vocês não amam a Escritura. Vocês não amam realmente o verbo, cara. Por mais que vocês andem com a Bíblia debaixo do braço, por mais que você pregue, por mais que vocês proclamem esse evangelho bonito, mas vocês não amam Jesus Cristo. Se você não ama a Eucaristia, você não ama Jesus Cristo. Então pode rasgar o livro de São Mateus 26, 26, Marcos 14, Lucas 19, João 6. Pode rasgar, jogar tudo isso na lata do lixo, pô. Acreditar em Lucas Manzoli.
De água, que você vai ficar 10 minutos falando pra gente agora, sem pausa. O tema é Eucaristia e com a palavra inicial, professor Lucas Banzoli. Bora. Bom, quero começar. Um comentário aqui, ó. Os 4 evangelhos defendem a presença real do ressuscitado no pão e no cálice. Abençoado. Mateus 26, Marcos 14, 19, Lucas 22, 19, João 6, 51, 60. Olha só. Isso é prova na escritura, pô. Não tem como negar isso, pô. Você prefere ficar com a visão do Dr. Banzoli? Então você não tem amor por Cristo. O seu fundamento na igreja é em vão, pô. Porque você está desprezando o mais essencial que Cristo instituiu. Para escutar Banzoli. Parece que tomou um couro, com a cara toda inchada. Aqui com uma citação do Cardeal Bellarmino, que como o Ariel sabe, é um santo e doutor. Cardeal Bellarmino, ele não acreditava na escritura que não tinha esse termo transubstanciação. Mas São Bellarmino acreditava na Eucaristia, a presença real ali no pão e no vinho. Vamos degustar isso aqui, vamos destruir totalmente essa mentira sua. Nesses canal protestante, nesses seguidores protestantes. Igreja Católica, que era também a maior autoridade na época da Contra-Reforma Católica. E ele escreveu na obra dele sobre o sacramento da Eucaristia, livro 3, capítulo 23, ele escreveu o seguinte: não é de todo improvável que não haja na Escritura passagem clara e expressa que prove a transubstanciação sem a declaração de igreja, como disse Scotus. Com justiça, pode-se duvidar se o texto é bastante claro por si mesmo, visto terem pensado de modo contrário os homens mais inteligentes e doutos. Aqui quando ele diz os homens mais inteligentes... Os doutores da igreja, ó. São Bernardino, ele não acreditava na transubstanciação porque não tinha esse escrito na escritura. É sobre isso que São Bernardino está falando. Olha só o fascismo de Lucas Banzoli. Pegando o pai da igreja, como ele é um historiador, adulterando, amputando, tendo a sua própria interpretação própria do texto. O que São Bernardino diz sobre a Eucaristia? Vamos pesquisar. Eu não sou historiador, mas sou pesquisador também. Da fé católica, claro, né? Esse tempo aí eu passei a pesquisar mais. Além da escritura, né? É só. Simpson. Eu passei a pesquisar também. Eu não sou historiador. O meu foco é pregação. Eu sou pregador. Eu uso a rede social para o quê? Meu tema é isso. Pregação. O meu foco não é refutar Lucas Banzoli, Rafael Pablo, esses doutores. Não, meu foco é pregar o evangelho. Sou uma voz dessa geração. Meu carisma é esse. Olha só, São Bernardino, em 1542 e 1621, não apenas acreditava, ó, mas foi um dos mais ferrenhos defensores da doutrina católica sobre a Eucaristia. Aqui já cai por terra todo argumento, que São Bernardino, ele não aceitava porque não tem o termo transubstanciação na Sagrada Escritura. Se você for pegar desde Gênesis até Apocalipse, você não vai achar a transubstanciação. Certo? É um milagre. É identificado. Como ali o Espírito Santo da esposa Nossa Senhora. Como você vai saber o milagre? É mistério, cara. A transubstanciação é um mistério eucarístico. Só quem pode fazer isso aqui é o sacerdote impressionar Cristo ali. Quando é consagrado, o sangue e o vinho se torna sangue, o pão se torna o corpo de Cristo. Ali acontece espiritualmente a presença real do Verbo. O Verbo está na glória. Por que isso acontece? Porque o Espírito Santo assiste a igreja, Mateus 28, 20, porque a igreja é a esposa do Senhor, em sintonia com uma esposa, com a cabeça, quem instituiu a Eucaristia. Certo? E fala uma coisa muito louca aqui, ele o Lucas Banzoli, misericórdia, cara. Então, São Bernardino, ele era um dos preeminentes defensores desse tema eucarístico. Só,
Aqui estão pontos principais da crença de São Bellarmino sobre a Eucaristia. Ó. Presença real é a transubstanciação. Olha só, como assim então, Banzoli? Olha só. Ele defendeu fervorosamente que após a consagração, o pão e o vinho ó, se torna verdadeira, real, substancialmente o corpo e o sangue de Cristo, juntamente com sua alma e divindade. Ó. Ali quando está o pão, quando não tem a consagração, é simplesmente só um pão. O vinho, quando não tem a consagração, é simplesmente um vinho. Quando o sacerdote consagra, porque ele impersona Cristo, ali já começa a acontecer a transubstanciação, o milagre da espécie. Quem instituiu isso? Mateus 26, 26. Cristo fazia isso em memória de mim. Então você vai desprezar isso para ficar com a visão desses protestantes? Usando o pai da igreja que todos defenderam. Defesa da comunhão. Ele explicou, estou citando o que Lucas citou. Ele explicou que a comunhão é o pão de cada dia para a alma, defendendo a tradição da igreja contra os reformadores. Ó. Sacerdócio e Eucaristia. Ó. Sacerdócio e Eucaristia. Ó. São Bernardino enfatizou que sem o sacerdote não há Eucaristia, destacando a necessidade da consagração feita por um padre. Nossa, Lucas Manzoli. Então São Bernardino acreditava, se não tem sacerdote, não tem consagração. Olha só, sua fé foi tão importante que ele é celebrado como um dos maiores defensores da igreja no período da Contra-Reforma. Nossa, hein? Então isso aqui já está respondido, já está refutado, essa mentira do Banzoli, nesses canal protestante, né? Falada com ele, né? Então, os milagres, a transubstanciação, na verdade, seria o único milagre bíblico que exige que se negue todos os 5 sentidos. O problema é que Cristo não ilude os nossos sentidos. Ele provou a sua ressurreição justamente dizendo para Tomé, vede, né? Toca aqui, vê que um espírito não tem carne nem ossos. Ok. Voltou aqui, misericórdia. Depois, versos 20 e 21, ele vai dizer, quero dizer que os pagãos sacrificam, que a... Ele está usando um termo que os protestantes usam mesmo para tentar degrinir e desprezar a Eucaristia. Em 1 Coríntios 10, 16, eu acho que esse termo, em 22, 23. Para conseguir provar a doutrina católica da transubstanciação. Então é importante ressaltar que isso era reconhecido por grandes autoridades católicas dos séculos passados. Claro que o Ariel vai argumentar diferente, vai usar a passagem do Isto é meu corpo. Claro, ele vai argumentar diferente porque ele vai ouvir o magistério. Ele não vai ouvir, vai pegar um historiador, como você pegou aqui São Bernardino, que é um católico, e vai colocar a sua própria interpretação, não. Ele vai colocar a interpretação do magistério. Não a minha. Por exemplo, eu abro aqui, pesquisa não, São Bernardino, eu vou procurar a visão que foi pregada do magistério, não a minha visão. Porque a coluna citada, na verdade, não sou eu. A verdade será consigo não por mim, pela igreja, pela tradição. Segundo Tessalonicenses 2,15, Paulo disse, guardar a tradição, carta escrita por nós. Pregação oral e depois escrita. Simples entender isso. E Paulo deixa bem claro. Paulo não, João também deixa bem claro. Ó, João, como você nega isso? João 6. Não vou fazer mais esse vídeo porque eu já respondi no outro vídeo. É o protestante fazendo montagem, pegando as falas de Lucas Banzoli para refutar o catolicismo, certo? Olha só. Simples, ó. João 6, 50. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu dar é a minha carne para a salvação do mundo. Ó. Olha só. Olha só. Essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo como pode esse homem dar-nos de comer sua própria carne? Ó. Estão igual ao pensamento protestante, pô. Eles já pensaram em canibalismo. Mas é totalmente ao contrário. Cristo ele instituiu ali a Eucaristia na fração do pão e na comunhão. Porque acontece a transubstanciação da espécie. O pão se torna o corpo de Cristo e o vinho se torna o sangue.
É uma comida, é uma verdadeiramente bebida. Os caras já pensam que não, é canibalismo, tal, etc, tal. Não, cara. Então Jesus lhe disse, em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne, 54, e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ó. O tema era sobre isso aqui, ó. O cara já tá entrando fora, o cara já tá entrando no batismo, o cara já tá citando São Tomé, na incredulidade de João 14 ali. Ah, senhor, São Tomé fala, ó, eu só acredito em Cristo se eu ver a chaga, se eu tocar na chaga, e Cristo aparecer de Tomé, toca aí. E Cristo fala, feliz aquele que creu que não viu. Então, é feliz você que crê. Tá vendo ali a transubstanciação da Eucaristia, mas tá acontecendo um milagre eucarístico ali, a transubstanciação, mas você não tá vendo, mas você crê que tá tendo ali um algo espiritual, um algo melanculoso. Você tá crendo na transubstanciação sem ver da espécie. Olha o sofisma de Lucas Manzoli. Vai se dando um negócio que não tem nada a ver sobre a Eucaristia. Tá ali. Tomé, São Tomé. Viu a chaga. Tá falando, ô São Tomé, fazer isso em memória de mim? Não. É só o sentido da Eucaristia, cara. Já fiz 2 vídeos falando sobre isso. O significado. O anamnese. O eminemon. Deixa eu ver se é isso mesmo. Para não falar besteira, porque os caras, se falam qualquer besteira, já virou... refutação. Aqui, ó. O termo usado para a Eucaristia foi um termo específico. E para o pão ali, multiplicação do pão, para aquela mulher lá que será lembrada lá na... Aqui, ó. A maior prova para não deixar brecha nenhuma para os doutores aí, se autodoutores, né? É que em grego existe outro termo usado para lembrança. Normal, o termo usado é neomon, que é usado para lembrança normal. Tanto que o próprio Jesus usou esse termo em Mateus 26:13 para a mulher lá. E para a Eucaristia usou outro termo. Que termo? Amnese. Por quê? É o significado atualmente, tornar atualmente. Lá na fração do pão, na multiplicação do pão, ele usou outro termo. Que termo? Tá aqui, ó. Mateus 26, 9. O termo usado para o Mateus ali é milelmon. Diferentes do termo usado Eucaristia. Então, para a Eucaristia, Mateus usou um termo específico, anamnese. Tornar atual. Simples entender isso. Até nisso você vê a diferença. Então, São Bernardino e o Lucas Manzoli, se ele desafiou aí, eu desafio qualquer pessoa se me mostrar a transubstanciação na Escritura. Aqui que está acontecendo a transubstanciação, aqui, ó. Como diz para São Tomé, feliz aquele que creu e não viu. Olha, para dar risada, cara. Esse protestante, meu Deus do céu, cara. Aqui, ó. Mateus 26, ó. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é meu corpo. Olha só o que isso está dizendo para o discípulo. Ó, isso é meu corpo. O que é? O pão. Certo? Prefigurando o corpo de Cristo. Simbolizando o corpo de Cristo. Por enquanto é o pão. Quando ele consagra, já não é mais o pão. É o corpo de Cristo. Na fração do pão. Aqui já está acontecendo a transubstanciação. Não o termo escrito transubstanciação, mas a transubstanciação espiritual. Que está tendo a consagração pelo um sacerdote eterno. Segundo Melquisedeque, Cristo. Certo? 27. Tomou depois o cálice. O vinho. É um vinho.
tomou o pão, consagrou, virou o corpo de Cristo. Agora pegou o vinho, rendeu graça, ó, consagrando, graça, e deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue da nova aliança. O vinho significa o sangue da nova aliança, certo? Ali na festa na boda de Caná é o quê? Que se transformou o quê? Água e vinho, simbolizando a nova aliança. A velha aliança é o vinho velho. Derramado por muitos homens em remissão dos vossos pecados. Por muitos, não por todos, porque poucas pessoas vão acreditar nisso. É simples, pô. O debate era para ser nesses versículos. Agora vamos pegar pai da igreja que está degustando sobre esse tema, sobre esse assunto. As igrejas primitivas, pelo sexo, segundo sexo, é sobre isso. Não, o cara já entra, já está falando de São Tomé, já está falando do Espírito, já está falando várias coisas linguísticas que não tem nada a ver com o tema. Como você prestar atenção no vídeo que eu fiz, está falando de batismo. Onde dois ou mais estiver reunidos, eles estarei. Mas está falando, não, isso é memória de mim. Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste a igreja. O Espírito Santo está na igreja. Ali acontece o milagre eucarístico. Presença real de Cristo. Simples entender isso, cara. É simples, pô. Agora vem esse canal vagabundo, apologeta aqui, dizer que o Lucas Manzoli refutou, passou o trator em cima do professor Ariel. É mentira, pô. Então vocês têm que estudar mais um pouquinho, porque vocês estão sendo enganados, pô. Porque vocês estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo, porque vocês não estão entendendo a mensagem da Escritura. Tanto no Velho Testamento, em Levítico ali todo, ali você vai ver prova convincente da prefiguração da Eucaristia. Levítico 7, 12, 13, Hebreus 10, 1, são sombras. Levítico 14, 13, Levítico 7, 13. É simples, pô. Como era feito o sacrifício ali no Velho Testamento? E no Novo Testamento? E etc. E etc. É sobre isso, pô. Então, o debate já saiu fora do contexto, pô. Claro, o apresentador é protestante e o que está debatendo é protestante. Aí não tem como, católicos, pelo amor de Deus, fala. Igual o padre Paulo falou. Você está no caminho, no terreiro do inimigo, pô. Simples, pô. Por mais que você pregue a verdade, por mais que você anuncie a verdade, você vai sair como mentiroso, pô. Que você está no território do inimigo. Simples. Uma coisa que você tem que fazer é se defender, só isso, pô. Porque você está exposto, pô. Quando vocês aceitam um debate desse nível. Simples. Vira chacota, pô. Porque os caras vão fazer a montagem deles, vai fazer aquela manobra, aquela salada para destruir o argumento católico que é verdadeiramente escrito na Escritura. Não tem como sair fora. Poderia não, Lucas, o debate não é sobre o batismo, o debate é sobre a Eucaristia. E os padres que você citou, você está ramelando, pô, você está colocando a sua interpretação, porque São Belarmino, ele nunca disse, nunca é contra a Eucaristia, pô. Que a palavra transubstanciação não tem na Escritura. É nesse termo, nesse ponto, que o São Belarmino está falando. Como o Thales Nunes provou lá que ele está. Ou um católico, canal católico, ele que com o Lucas Manzoli está correndo para refutar, pô, para debater com o cara. Tanto que bloqueou até o cara, pô. Muito obrigado aí, o Thales Nunes. Seus vídeos são muito ótimos. É simples, pô. Por quê? O Lucas Manzoli não é tudo isso, pô. Já está sendo provado que ele não é tudo isso. Infalível, apologeta. Infalível não, pô. Você vê que é mentiroso, pô. É mais um aí que está sendo inspirado e usado pelo Espírito da Besta. Não é intocável, cara. É prova convincente, pô. Tá caindo, esse barco dele tá afundando. Essa apologeta dele, totalmente adulterada, contexto, uso pessoal, tá caindo por terra, pô. Simples, pô. Tá caindo por terra. Porque é inegável, se você negar a Eucaristia que Cristo instituiu, pô, acabou com a sua fé, cara. É isso que o diabo quer, acabar com a sua fé. Porque ele não pode destruir a igreja, ele não pode tocar na igreja.
Certo? É simples, pô. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Então não vergonha o canal os vagabundo. Falar assim, pô, não tem outro termo, pô. Por quê? Estão adulterando, estão fazendo sofismo. Por quê? O pai da mentira é o demônio, pô. João 8:44. Mostra a apologeta certo, pô. O protestante tem a opinião para defender seu fundamento. E nós também temos a obrigação de defender mais a igreja. O foco era o quê? Ele defendeu que o protestantismo segue. Não acusar. Todo tempo é acusador. Tipo assim, o diabo acusando a igreja. Acusando os filhos da igreja. Simples, pô. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. É lamentável, cara. Não dá nem vontade de fazer os vídeos, porque, meu, não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.